Doutor, eu vou me apresentar rapidinho e vou informar o pessoal o motivo que eu chamei o senhor, aí logo em seguida o senhor se apresenta e a gente começa, beleza? Então, pessoal, seguinte, meu nome é Gabriel Pacheco, para quem não me conhece, eu sou advogado, atuo com foco na área trabalhista, tenho processo em outras competências, mas o meu foco de atuação é na Justiça do Trabalho e é onde eu produzo conteúdo aqui para vocês diariamente. E eu chamei o Dr. John para a gente conversar a respeito do início da advocacia, por quê? Porque muita gente tem questionado, tanto aqui no perfil do Instagram, quanto lá no canal do YouTube, sobre o dia a dia do advogado e a prática da advocacia, principalmente nos primeiros anos ali de atividade, né? E assim, doutor, quando eu graduei lá de 2014 até 2018, já tinha muitos alunos de direito, e parece que agora tem ainda mais, tem muita gente estudando direito, tem muita gente cursando direito, e acredito que por dois fatores, vou ser bem rápido, tá, doutor? O primeiro, eu acho que o curso é barato, em vista de medicina, agronomia, é um curso acessível para o pessoal. E segundo, porque existe uma glamorização muito grande na profissão de advogado. O pessoal glamoriza muito essa posição. A partir do momento que você fala que você é advogado, o pessoal já te olha com aquele status de que é algo maior, ou enfim. E na realidade prática a gente vê que isso não se aplica, né? Que não é bem assim, não é essa glamorização toda, não é todo esse mar de rosas, não. O dia a dia do advogado é pesado, e muitas vezes o pessoal que está cursando direito com o sonho de ser advogado, às vezes se ele perceber que essa é a realidade da advocacia, muitos vão desistir da profissão. Eu imagino assim, porque é vendido para a gente lá na faculdade, até mesmo antes dela, uma glamorização que não existe tanto. Mas existem pessoas que se destacam muito nesse mercado e que conseguem, por meio do empreendedorismo, alavancar de uma forma extraordinária. O doutor até pode comentar um pouco disso com a gente. E como o pessoal tem me questionado muito a respeito desse assunto, para querer descobrir qual que é a realidade mesmo do dia a dia do advogado, quais são as dificuldades, o que nós podemos passar para o pessoal a título de dicas para ajudá-los nesse início da advocacia, para fazer com que seja mais fácil para que eles não venham bater cabeça igual a gente fez, sem nenhuma instrução de alguém que estivesse na frente para poder passar essas informações para a gente. Então esse foi o intuito da live de hoje, e eu preferi chamar o doutor, porque o doutor tem experiência na advocacia, o doutor é professor universitário, o doutor tem militado na advocacia privada há um tempo, e tem alcançado sucesso e êxito nessa profissão, por isso que eu tive o interesse de chamar o doutor. Então é isso, doutor, eu preciso conhecer, porque eu sei que o senhor tem muito para me ensinar, então se apresenta aí pro pessoal e manda bala. Aí, melhorou agora. Agora não consigo mais ver o reverb. Tá ótimo. Então, o que o doutor Gabriel falou sobre, ele recomenda você começar trabalhando em outros escritórios. Eu acredito que boa parte das pessoas hoje, elas não estão conseguindo fazer estágio ou não vão atrás de um estágio. A realidade que eu vejo de alguns alunos que eu dou aula é exatamente essa. O pessoal hoje não consegue ir atrás de estágio ou acham muito difícil conseguir algum. Quando, na verdade, eu acredito que o pessoal não está conseguindo procurar os lugares certos. Por que E doutor, desculpa te interromper, o curso de Direito não tem estágio obrigatório, né? Então acaba que o pessoal pensa assim, vou formar sem precisar estagiar. Na verdade, essa situação mudou. É interessante você falar isso, mas essa situação mudou recentemente. O MEC está exigindo para que os cursos novos de direito, os cursos novos que já estão abertos, as pessoas que começarem a prática jurídica, elas precisam sim de um estágio obrigatório. Esse estágio a pessoa fazer ou fora, ou a faculdade tem que disponibilizar um estágio interno na faculdade, para que essa pessoa possa praticar os atos que de fato demandam a advocacia. Não sabia disso, doutor, não sabia mesmo. É muito recente, mais ou menos um ano que começou essa situação. Foi uma portaria do MEC, inclusive, mas isso é muito, muito importante para quem está no direito. Graças a Deus, o MEC se atentou para essa situação. Porque o curso de Direito, ele é extremamente prático, não só teórico. Tem uma parte dele que necessita de prática. Se você não a tem, você não vai conseguir vislumbrar possíveis situações na prática. E digo mais, vamos lá, o que isso tem a ver com a questão do escritório próprio ou não? Quem está começando a advocacia, que já tem uma carteira de clientes vindo de uma situação prática durante a faculdade, eu digo isso porque quando você está estagiando, geralmente o que acontece quando você está estagiando em algum escritório já de grande renome, você pode fazer clientes e levar para esses advogados. O que acontece?
Se você sai, alguns desses escritórios fazem com que aquela carteira que você criou sendo estagiário possa ser sua futuramente, se tiver no seu contrato de estágio essa situação. Você pode já começar com o seu escritório com uma pequena carteira de cliente. É uma possibilidade, vou contar. Essa possibilidade é muito remota. Muito remota. São poucas as pessoas, são poucos os alunos que, de fato, conseguem ter essa carteira antes de entrar na advocacia. A realidade não é essa. Realmente, você entrar com o seu escritório hoje, sem possuir nenhum cliente, sem saber como captar clientes, sem saber como fazer um marketing pessoal, sem saber qual área que, de fato, você tem mais facilidade de conseguir ali fazer um nicho de mercado, é muito complicado. A orientação também minha, enquanto professor, enquanto advogado, mande currículos de advogado júnior para escritórios ou de grande renome, ou escritório que você já conheça, para você começar a advogar ali dentro e pegar um pouquinho da prática jurídica da advocacia, para poder te dar um norte de qual área seguir. Porque lá dentro, o que vai acontecer? Tem que ser sincero, boa parte dos advogados júniores, eles vão pegar tudo lá dentro do escritório. Vão começar da controladoria de prazo, depois vai passar para cobrança, aí depois vai passar para a consultoria de empresa, aí do nada vai fazer um criminal, do nada pega um trabalhista, o pessoal te coloca um trabalho. Você vai passar por muita área. Quando você passar por todas essas áreas, o que vai ocorrer? Você vai, não, eu me identifiquei com tal área. Gosto mais dessa aqui. Você vai perceber que tal área é o que chama mais sua atenção. Às vezes, assim como eu, você vai pegar um ranço de alguma área. Acho que todo advogado pega um rancinho de alguma área. Você fala assim, misericórdia, não quero nem ver. E se ver, você vai cobrar muito caro para essa pessoa procurar outro profissional. Acontece, mas para isso você tem que ter prática. Eu acho que realmente no início da carreira você precisa trabalhar um pouco para os outros, criar a sua própria carteira de clientes, criar a sua imagem perante o mercado para poder montar o seu escritório. Tem algum ponto? Eu acredito que o mais interessante para quem iniciou o curso de direito, primeiro, antes de iniciar a prática de advocatícia, em algum escritório, é escolher se a pessoa quer seguir a carreira privada ou pública. Eu acho que é o primordial, porque muita gente mesmo, eu diria que é um percentual bem relevante dentro dos alunos de direito, ingressam nesse curso para entrar para a carreira pública. O pessoal quer fazer direito só para passar num concurso. Então, assim, o que eu tenho para passar para o pessoal, a título de experiência, é que quanto antes você decidir a respeito disso, melhor. Porque, por exemplo, se você está no terceiro período de direito e escolhe advogar, o melhor caminho para você é procurar um escritório de advocacia para onde você pode oferecer o seu serviço, mesmo que gratuitamente, em troca de experiência. Agora, se você está no terceiro período de direito e escolhe a carreira pública, você já está atrasado, porque você devia ter começado a estudar para concurso já antes. Entendeu? Tem gente que entra na faculdade já, assim, eu vou ser juiz de direito. O cara matricula no curso de direito e faz matrícula num cursinho especializado em magistratura. E o cara já começa ali no 12. E quando ele termina a faculdade, ele já está muito próximo de passar num concurso. Então, assim, se você fica na dúvida durante o curso de direito, não sei se eu vou advogar, não sei se eu vou fazer concurso, eu sei que essa dúvida é válida, mas o quanto antes você escolher e determinar algo para o seu futuro, melhor. Porque quanto antes você começar a ter experiência na advocacia, melhor. E quanto antes você começar a estudar de forma específica para um tipo de concurso, para um cargo específico, também melhor. Isso te coloca na frente dos outros candidatos. De fato. Quanto antes você escolher o momento em qual área você quer seguir, melhor. É complicado falar, às vezes, o que eu quero escolher na minha vida exatamente nesse momento. Porque a gente está falando aqui de uma realidade que é muito distinta. Infelizmente, a gente já entra em outra área, em outra situação, que é o fato de escolha. A boa parte dos alunos que escolhem o curso de Direito lá no início da faculdade, vamos pegar um percentual aí de apenas 10% que, de fato, tiveram uma orientação dos pais, tiveram uma orientação familiar acerca de qual coisa vai escolher durante a vida. As outras pessoas, os outros 90%, tem a questão dos duvidosos, tem aqueles que estão indo com a Maria vai com as outras, que se descobre durante o curso que de fato gostou do curso, entende? Então, depois disso, tem a parte, eu quero concurso público, eu não quero concurso público. A realidade de concurso público nem todo mundo conhece. Vamos lá, a partir do momento que você sabe o que quer, que é difícil chegar nesse momento, eu te falo o seguinte, se é advocacia, coloca a tua vida exatamente voltada para isso. Se é o
concurso público coloca a tua vida voltada para isso. A advocacia é totalmente diferente do concurso público, mas é igual no seguinte sentido. Ambos são um sacerdócio. Se você vai se dedicar para um ou para outro, você precisa realmente falar, não, de fato é isso que eu quero, eu vou atrás, eu vou me dedicar a todas as coisas. Não é fácil. Vou contar. Ambas as situações não são fáceis. As duas vão requerer de você esforço mútuo. É porque o pessoal olha para a advocacia como sendo um pouquinho mais fácil. O pior é que não é. Porque se você achar por um lado fácil, você não vai ter sucesso na sua carreira, você não vai ter êxito no que você faz. Assim como o concurso público requer muito estudo, requer muita atenção, e um pouco mais do que o concurso público, porque você não vai só sentar numa cadeira. Aí vai vir para os outros pontos que eu vou falar aqui para vocês. Gente, não se assustem. Acho que qualquer área que vocês escolherem da vida vai requerer o que nós vamos falar aqui, tá bom? Eu acho que é momento de você refletir, de fato, pegar essas dicas e colocar a sua vida. É um processo, não é do dia para a noite, é um processo que as coisas funcionam. Por exemplo, na advocacia, diferente do concurso público, você precisa investir no seu marketing pessoal. E o que é o marketing pessoal do advogado? Entra um pouco daquela situação que a faculdade vende, que a sociedade vende da advocacia, que é a glamorização, né? Entra um pouco nisso, mas você não pode confundir a advocacia com isso. O que é o marketing pessoal? A sua imagem, como você é conhecido dentro da sociedade, como você faz para ser conhecido dentro da sociedade. Obviamente que vai envolver um pouco da questão da vestimenta, sim, vai envolver a questão da vestimenta, sim. Nós estamos trabalhando em uma sociedade que, de fato, olha para o advogado como um sinônimo de uma pessoa extremamente séria, capacitada, né, formal. Então, aqui e acolá, você realmente vai precisar estar em trajes formais, principalmente para atender o seu cliente, comparecer a alguma situação que demande isso. Mas, em segundo lugar, muito mais importante, é trabalhar a sua imagem. O que é imagem? É o seu nome, como você é conhecido. John, mas eu acabei de começar a advocacia. Eu não tenho tanto dinheiro assim. Doutor Gabriel, o que eu vou fazer? Primeira coisa, senta, faz um bom currículo, pode colocar todos aqueles certificados que você conseguiu durante a faculdade, os artigos que você publicou, os congressos que você foi, as soft skills que você tem. O que é soft skills? Qualidades que você acha: boa comunicação, boa escrita, uma capacidade emocional de lidar com conflitos e por aí vai. Faz um bom currículo. Fez um bom currículo? Ok, começa a distribuir nas advocacias que você acha que tem a ver com você. Sejam elas de renome ou não. Coloca nesses lugares. Fica atento às vagas que saem lá no portal de oportunidades que a OAB Goiás disponibiliza. Tá? Todo mês tem novas oportunidades de emprego para advogados em início de carreira lá no portal Oportunidades da OAB, aqui de Goiás. Basta você colocar isso no Google. Ou mandar mensagem para contatos que já são advogados, amigos seus, pedindo essa oportunidade. Isso é uma das primeiras situações para trabalhar o teu marketing pessoal. Conseguiu qualquer grana, manda fazer cartão para você, seja ele digital ou físico, porque se você tiver no Uber, se você tiver no ônibus, se você tiver num evento, qualquer evento social, olha, sou advogado, toma aqui meu cartão. Você não pode ter medo de falar que é advogado, de forma alguma. Você tem que se anunciar como advogado. Eu conheço situações em que pessoas passam anos conhecendo outra pessoa e só depois de um certo tempo que essa pessoa descobre que a outra é advogada. Porque não se anuncia. E eles não querem trabalhar não, né, doutor? Não, é isso aí. Pode ser. Então, essa situação de se anunciar faz parte da advocacia. A nossa ordem, ela tem muita restrição quanto à questão do marketing. Mas ela não te restringe a fazer o teu marketing pessoal. Que é fazer com que o teu nome seja conhecido na sociedade, que seja conhecido no meio onde você convive. Tá? Esses são alguns pontos sobre marketing pessoal. Outra questão de marketing pessoal muito interessante, mas aí é um processo, lembra? Questão de processo demora um pouco, é você começar a publicar algumas coisas na internet. O Gabriel vai falar para vocês aqui, porque o doutor Gabriel é excelente nisso. Comecei o meu marketing pessoal na internet com a criação de artigos jurídicos. Lá em 2016, 17, 18, já escrevia
assim, eu juntava o útil com o agradável, né? Se eu já estava estudando uma matéria, por que eu não posso resumir isso com uma linguagem clara para a população que não é do direito, para que ela entenda aquele assunto? Então, o que eu fazia? Eu estudava tecnicamente determinado tema, principalmente de direito do trabalho, que é a área que eu me identifiquei desde o início, e eu transformava toda aquela tecnicidade do material, do conteúdo, em uma linguagem simples. E aí eu comecei a publicar artigos. Aí eu estudei, eu precisei estudar Photoshop, edição de vídeo, precisei estudar design, precisei estudar a origem das fontes, manipulação de imagem, tudo isso para adequar, para entregar para o pessoal algo palatável. Porque se você pegar uma doutrina de direito e simplesmente colocar ela na internet, ninguém vai ler. Ninguém vai ter interesse de ler aquele assunto. Então, o meu papel como advogado e a minha primeira sacada foi assim, eu preciso traduzir o que está escrito aqui para o pessoal entender que eu tenho condições de solucionar os problemas jurídicos daquelas pessoas relacionados a esse assunto. Então, eu estudava as normas regulamentares voltadas à área trabalhista, por exemplo, aquelas que dão direito ao adicional de insalubridade, adicional de periculosidade, e eu começava a publicar, determinada atividade, se em contato com determinado agente, dá direito ao adicional de insalubridade. Se você trabalha nesse tipo de condição e não tem o adicional, procure seus direitos e tudo. Veja que é uma coisa muito simples, veja que é uma coisa bem, é só para anunciar para o mercado de trabalho que eu sou advogado e estou aqui para resolver problemas jurídicos. Eu acho que essa é a melhor forma de divulgar na internet, dadas as limitações que a OAB impõe ao advogado em relação a marketing e a divulgação da imagem. Essa é a melhor forma, com a produção de conteúdo, você mostra para o mercado de trabalho que você tem condições de solucionar problemas jurídicos. E, infelizmente, doutor, o advogado é visto hoje como aquele que ganha dinheiro e não como aquele que resolve problemas jurídicos do povo, né? Então, o meu papel, principalmente nas respostas que eu dou ao pessoal que me segue no Instagram e também no YouTube, é que o advogado está ali para solucionar o litígio e, se possível, usar o processo. Porque, às vezes, a dinâmica do advogado, a habilidade do advogado e o poder do advogado de contornar uma situação litigiosa... Peraí, deixa eu só passar um carro de som aqui, fazendo discurso de ódio na nossa live. Então, assim, a habilidade do advogado de resolver o problema sem ter que judicializar aquilo faz com que aquele advogado seja um advogado de excelência, porque ele resolveu o processo sem usar de um mecanismo judicial para chegar a uma solução. Então, assim, até mesmo antes de você se tornar um advogado, você pode intermediar conflitos simples para você treinar essa sua habilidade. E principalmente, doutor, marketing é importante, tudo é importante, mas eu acho que o primordial na vida do advogado é a comunicação. O cara tem que saber conversar com a parte A, com a parte B, pegar na mão de um lado, pegar na mão de outro, tentar chegar num conceito e resolver. Não foi possível resolver ali, não foi porque o advogado não foi excelente ou teve êxito, foi porque a situação não se resolve naquele âmbito. Aí sim é necessária a judicialização. Aí sim é necessário você levar essa matéria ao Poder Judiciário, que detém jurisdição, que é o poder de entregar àquele que tem o mérito a solução do litígio. Então, voltado ao marketing digital do advogado, ao marketing pessoal do advogado, eu acho que a melhor forma de se vender para o mercado de trabalho como advogado é na produção de conteúdo jurídico. Exatamente. A gente está falando aí de um mercado totalmente externo àquele que você convive. Uma população totalmente externa daquela que você já convive. Vamos lá. O doutor Gabriel trouxe essa situação e dá para a gente poder dividir em duas situações. Quais? A primeira delas é o seu marketing pessoal para as pessoas que te cercam e para as outras pessoas que não te conhecem, mas que cercam a população que já te cerca ali. Vamos lá. Você tem os seus amigos e tem os amigos dos seus amigos. Essas pessoas que estão perto de você vão te anunciar para outros. Só que elas precisam saber que você advoga. O doutor Gabriel trouxe a segunda situação, que é você publicar artigos, você publicar informativos para outras pessoas que não fazem parte do teu ciclo social, que é extremamente importante. Seja no tráfego orgânico, seja naquele tráfego pago. Tráfego pago, para quem está iniciando a carreira, eu digo que é complicado porque a situação do tráfego pago exige pagamento para quem quer anunciar. E boa parte das pessoas que estão começando na carreira não tem esse valor para investir. Então, pelo menos... Né? E, doutor, desculpa te interromper, o tráfego pago não é tão simples, né? Não é só você chegar lá, colocar dinheiro e vai dar tudo certo. Não, tem todo um estudo, tem todo... Assim, é um universo à parte, igual o mundo jurídico, é um universo. E dito isso, o doutor Gabriel também trouxe um ponto muito importante sobre a situação, tanto de publicar artigos, quanto de fazer o seu marketing pessoal, que é a comunicação. O advogado, ele é conhecido por ser extremamente chato e, às vezes, também muito eloquente.
isso anda muito junto, porque a chatice, na verdade, tem a ver com a parte da metodologia, saber lidar com questões burocráticas, e acaba que isso vai para a sua personalidade, né? Você fica uma pessoa metódica para muita coisa, não só dentro da sua profissão, mas fora dela também. Fica meio que ali andando juntos, digamos assim. Agora, a questão da comunicação, da eloquência, ela vem realmente porque você deixa a faculdade, você percebe que você começa a ler muito mais. Obviamente, a sua comunicação vai mudar, a sua oratória vai mudar. Só que a comunicação que a gente está falando aqui não tem a ver com a questão da oratória, mas tem a ver com a forma como você se comunica com o seu cliente e com a outra parte. Existe um livro chamado Comunicação Não Violenta. Você colocar isso na Amazon ou na internet, livro Comunicação Não Violenta, vai aparecer o primeiro. O título dele é exatamente esse. Não lembro o nome do autor, porque é meio complicadinho o nome do autor, mas eu posso deixar depois para o Dr. Gabriel publicar para vocês e eu publico aqui também. Ele é excelente para qualquer profissional que trabalha com público, principalmente para nós advogados. Ele vai te ensinar técnicas de como resolver conflitos, de como você aproximar pessoas, fazer com que a tua comunicação resolva litígios e não precise demandar judicialmente. Inclusive, o advogado, ele exerce esse papel extremamente importante, principalmente agora que nós temos mecanismos que nos permitem exercer isso. Por exemplo, o CPC, que não é mais novo o CPC que a gente está falando em 2015, né? Ele trouxe o sistema multiportas, né? Que nós já vínhamos utilizando ele há muitos anos, que é mediação, conciliação e arbitragem, né? Só que o CPC ele tipificou isso dentro do Código de Processo Civil. E nós, advogados, temos a obrigação, eu falo, de utilizarmos desse mecanismo. O próprio judiciário, não só em estado de Goiás, mas em diversos outros âmbitos, inclusive em outras instâncias também, até em grau superior, já estão utilizando esse sistema. Eles utilizam o chamado pré-processo. Na Justiça do Trabalho, nós temos o SEJUSC, e na Justiça Civil também temos eles. Dentro dos SEJUSCs, existe o pré-processo. Na Justiça do Trabalho, nós ainda não temos um SEJUSC especializado para receber o teu processo inicial, mas todo o processo que você protocola lá dentro da vara passa primeiro pelo SEJUSC, o que já é maravilhoso. Na Justiça Civil, nós temos o SEJUSC já para te receber como se fosse um núcleo de alternação. Você entra lá, você, advogado, pega o teu processo, leva até o SEJUSC, protocola como se fosse um pré-processo, em que um conciliador vai analisar junto com você e vai trazer outra parte para vocês fazerem uma audiência ali em torno de um mês, no máximo, de prazo. Tendo acordo, o que vai ocorrer? Vai direto para a sentença homologar. Olha que maravilha para homologação da sentença. O que acontece? Um processo que demoraria um ano e meio, se resolve no máximo em 2 meses, doutor Gabriel. Advogados precisam utilizar isso se você está no início de carreira. Por que eu estou te falando? Porque até para receber honorários para você fica mais fácil. Entende? Você resolve o problema e recebe um dinheiro muito mais rápido daquela situação. Mas é uma situação que você realmente precisa trabalhar essa comunicação. A outra parte, às vezes, está chateada por uma questão mais de ego. Quando você explica o todo para ela, você consegue conciliar muito mais fácil. Obviamente, o que o advogado no início de carreira não pode deixar de lado? A questão tanto da humildade e da não se identificação com nenhuma das partes. Ele precisa ser, nesse lado, trabalhar com imparcialidade. Ele precisa ver de forma técnica o problema e fazer com que o cliente dele entenda um lado e fazer com que o cliente dele também perceba que precisa ceder em determinada situação para poder fechar um acordo, né, doutor? Sim, e o que eu faço, doutor? Eu nem espero ser justo. Cliente, por exemplo, trabalhista entra em contato comigo, eu pego a situação dele, faço o cálculo do que eu entendo que é direito dele, entro em contato com o empregador e falo, fulano, é o seguinte, você tem um advogado para eu conversar, um advogado que te representa, ou você mesmo quer tentar transigir conosco, porque existia uma situação de conflito entre
você e sua ex-funcionária, e a gente queria resolver sem precisar judicializar. Doutor, 50% dos casos o pessoal resolve ali. Nem precisa de judiciário, não precisa de sejusc, não precisa de nada. E os meus honorários incidem em percentual em cima do valor do acordo. Então eu já recebo logo, o cliente já recebe logo, o empregador já tem as suas obrigações de fazer, que se não houve registro, fazer o registro, se não houve pagamento, fazer o pagamento, recolhimento. Enfim, 50% dos processos trabalhistas que eu pego, eu entro em contato de cara com o empregador e a maioria nem quer colocar um advogado no meio, porque ele vai ter que gastar com o advogado lá. Então ele fala assim, olha, não, eu mesmo vou fazer o acordo aqui, se você entende que isso é devido para ela, vamos fazer o seguinte, vamos começar a negociar, e aí a gente começa as negociações. Eu abro mão de uma hora extra, mas não abro mão do reconhecimento do vínculo. Aí fica aquele jogo de negociação. Ah, mas deu 60 mil o meu cálculo, então vamos fechar em 45, eu dou 20 de entrada e o resto parcela. Ok, fechou. Ali, um processo trabalhista onde a parte, por exemplo, o empregador ele quer fazer com que o processo demore por meio de recursos, um processo desse dura 3 anos, dura 4 anos. E aí o empregado que saiu da empresa lesada vai esperar 4 anos para receber o que é dele de direito? Então, assim, o advogado ele tem que ter o poder e o jogo de cintura mesmo para conversar com as duas partes. Com as duas partes. E, igual eu disse para o senhor, na metade dos casos se resolve ali. O advogado recebe, o cliente recebe. E o mais importante, o advogado está ali para solucionar o problema. Então, assim, se eu entendo que o meu cliente tem o direito de receber 100 mil reais, eu não vou bater o pé e falar que eu só fecho um acordo no 100 mil. Não é assim. Porque hoje, por exemplo, 70 mil reais para ele serviria, do que esperar 3 anos para receber 100 mil lá na frente, entende? Então, assim, tudo é uma questão de negociação e o advogado que consegue resolver o conflito sem judicializar tem um custo menor, porque um processo em tramitação dentro do escritório é custoso, é oneroso para o escritório, tem um custo de tempo desse processo tramitando dentro do escritório, e você economiza tudo isso, recebe logo o cliente, recebe logo, sai satisfeito e sai comentando para todo mundo que você resolveu o problema dele em menos de um mês. É verdade, doutor. Tem toda essa situação. Ou seja, boa comunicação vai te ajudar a ter dinheiro logo no início da sua carreira. Ah, John, mas eu não consigo me comunicar bem. Eu não consigo, eu tenho vergonha, eu tenho timidez. Hoje existem mecanismos, existem cursos, existem lugares que vão te ajudar a resolver essa situação. Inclusive, essa situação de oratória tem até cursos e plataformas gratuitas por aí que você pode se utilizar. Por exemplo, na Faculdade Mackenzie de São Paulo, você consegue acessar cursos de graça, pelo que eu me lembro, tem até a oratória lá dentro, para você, com certificado, inclusive gratuito, para você aprender um pouco sobre essas soft skills e poder se qualificar, já que você não tem tanta qualificação assim para ter uma boa comunicação. Essa plataforma é uma das gratuitas. Outra plataforma que você tem certificado e tem grande renome nacional é a FGV, que também possibilita você estudar gratuitamente alguns cursos lá dentro voltado para a formação de direito. Então, assim, é questão de você se comunicar, de você procurar um pouquinho, ter uma certa curiosidade. E como toda profissão, você precisa ter curiosidade para poder crescer dentro da sua carreira. Lembrando, eu vou deixar uma coisa muito clara agora, que a gente quase que não fala dentro da situação da advocacia, dentro da carreira, que é ter paciência com você mesmo, né, Gabriel? O doutor vai me entender. A gente vive numa sociedade hoje, agora entrando numa situação um pouco mais reflexiva para a profissão, a gente vive numa sociedade hoje que é uma sociedade do desempenho, né, da alta performance, né, do parecer ser alguma coisa, mas não do ser de fato. E isso, quando você olha muito para o externo, além do que você começa a ter confusão, você começa a se comparar e ficar muito quieto, ou triste, ou um pouco aqui depressivo. E quando isso acontece, você para de ter foco de fato no que importa, que é o seu crescimento enquanto profissional. Tá? Quando você se depara com esse tipo de situação, lembre-se, na vida existem processos, existem situações que de fato sim vão ser demoradas. A vida não é igual ao TikTok, a vida não é igual ao Instagram. As coisas demoram a acontecer. Vou te dar um exemplo. Curso de Direito, são 5 anos. Não são em 5 meses. São 5 anos estudando. Uma pós-graduação, de 6 a 2 anos de pós-graduação. Um mestrado, 2 anos. Um doutorado, 4 anos.
demora, as coisas demoram, algumas coisas na sua vida vão demorar mesmo. E a advocacia, ela é uma profissão de plantação. Ela é uma profissão que você semeia hoje e colhe depois, porque ela vai te dar bons retornos futuramente. De início, ela vai te trazer alguns retornos, sim, mas os melhores retornos, eu tenho certeza de dizer com toda a afirmação que elas vão vir com o tempo. Porque você... Doutor, pode falar. E o que eu acho que a melhor ferramenta, doutor, de verdade, que funciona pra mim, é isso aqui que a gente tá fazendo. Perder o medo de colocar a cara na internet, e isso melhora a sua dicção, a sua oratória, a sua comunicação de uma forma extraordinária. Se o pessoal for lá no meu canal e ver os primeiros vídeos que eu publiquei, doutor do céu, misericórdia daqueles vídeos. Então, assim, a gente evolui, a gente avança. E eu acho que a melhor forma de você perder medo de falar, de comunicar, porque isso é sim um requisito primordial para você se tornar um bom profissional na advocacia, é a comunicação. E eu acredito que a melhor forma é você produzir conteúdo através de vídeo. Porque você vai ter que falar, você vai ter que falar com pessoas, você vai ter que expor a sua tese jurídica, mesmo que seja uma tese de alguém, de um doutrinador que já estudou aquele assunto, você vai ter que pegar aquele conhecimento que você tem e falar. E o fato de você falar, você está exercendo a sua comunicação. E isso é essencial para a advocacia. E hoje o mercado, vou dizer assim até que com certa propriedade, porque o mercado está selecionando profissionais pela internet. Hoje não existe mais aquela questão de passar na frente do seu escritório, um escritório aqui, vou resolver um problema jurídico com um doutor que eu vi o escritório, passei na frente. Não, isso não existe mais, doutor. Pessoas pensam, eu estou com um problema jurídico na área trabalhista. Ele vai lá no Instagram e vê uma porrada de advogado comentando sobre direito do trabalho. Ele vai num advogado que tem uma eloquência melhor, ele vai num advogado que tem uma segurança melhor. A maioria dos meus clientes aqui no escritório não são daqui de Goiás, de Minas, de onde eu estou. Então, assim, pessoas entram em contato comigo, eu tenho processo em São Paulo, eu tenho processo no Rio de Janeiro, eu tenho processo em Brasília, de pessoas que entraram em contato, doutor, te encontrei na internet, vi que o senhor tem facilidade com essa área, vi que o senhor já resolveu alguns problemas jurídicos que são parecidos com o meu, pode me ajudar? Claro, estou aqui à disposição e esse é o meu trabalho. Então, assim, as pessoas hoje estão selecionando outros pela internet, principalmente advogados. E se você está todos os dias não, de forma constante na internet, falando, você está, além de exercendo a sua comunicação, exercendo a sua oratória, a sua dicção, você está se mostrando como vitrine para possíveis clientes. Então, algo que eu faria hoje, doutor, se eu tivesse me formado hoje, para quem não sabe, eu cursei Direito de 2014 até 2018, e eu comecei a advogar mesmo... Em 2014 eu formei em 2014. Olha só, para você ver como que são as coisas. Em 2018, eu encerrei a faculdade, fui aprovado na OAB em 2019, comecei a advogar no iniciozinho de 2020, no final de 2019. Por quê? Porque não tinha esse know-how, não tinha esse conhecimento. Se eu tivesse a mentalidade de mercado jurídico que eu tenho hoje no início da minha faculdade, eu ia começar a produzir conteúdo jurídico em vídeo e em texto na metade do meu curso. Quando eu já tivesse adquirido ali uma bagagem jurídica mínima. Na metade do curso eu já ia começar a produzir conteúdo jurídico e me apresentar como assistente jurídico, porque eu não ia ter condições de advogar por falta de inscrição na ordem. Mas eu poderia mostrar para o mercado de trabalho que eu estava me especializando e que eu tinha condições de resolver aqueles problemas jurídicos assim que eu adquirisse a minha inscrição na ordem. Então, para quem está começando o curso de Direito agora e pretende advogar, é primordial para você, cara. Você tem de colocar sua cara na internet e informar para o mercado de trabalho que você será um advogado no futuro. Isso já vai te colocar na frente de muita gente. De fato, viu, doutor Gabriel? Vai te colocar na frente de muita gente, muitas pessoas. Mas se você prestar atenção na fala do doutor Gabriel, você vai perceber que existe um processo. Que ele começou a fazer, que é de forma constante, que ele pegou um nicho, que ele se identificou. O doutor Gabriel vai concordar comigo que lá no início ele também ficou variando em algumas áreas até encontrar a área dele, né? Até ele se identificar com algo. Ele precisou ir para escritórios de alguns conhecidos, de atender, para poder entender um pouco mais e escolher qual nicho que ele queria. Não tem segredo. Segredos são processos e o que você pode fazer pegando mentorias por aí ou pegando essa própria mentoria que a gente está dando aqui, né, doutor? Eu acredito também que pegando esse nicho do doutor Gabriel, falando sobre questão de publicação, você também pode fazer dentro do seu marketing pessoal a
a publicação também de artigos dentro da faculdade, como ele tinha dito. A publicação não só... doutor, não tenho tempo, eu estudo muito, estou aí fazendo um curso de direito, mas eu trabalho em vários lugares. Sabe aqueles artigos que você faz dentro da faculdade para apresentar trabalho? Publica eles. Muito simples, muito tranquilo. Basta você abrir uma plataforma junto ao Jus Brasil, ou pedir uma oportunidade ali em algum site de grande renome, como Migalhas, como o Júris, né? E pedir para que eles publiquem, mandam um e-mail, não tem problema. O que eu estou te falando é, início de carreira, você tem que dar, sim, os seus corres para você conseguir fazer o seu nome e conseguir, de fato, ter uma oportunidade dentro do mercado de trabalho. Por que a gente está falando tudo isso? O que destaca hoje as pessoas, os advogados, das demais pessoas que querem, de fato, entrar nessa área, de alguns para alguns? Força de vontade, boa vontade, planejamento. O que é o planejamento? É isso aqui, ó. É você escrever. É você, olha, eu quero isso, 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 isso e isso. Você não vai correr atrás daquilo lá de uma vez só, aquele tanto de meta. Não, você vai por partes. Você vai por partes. Meu amigo, depois da OAB, você pode ir por partes tranquilamente. Você não precisa mais se preocupar com 17 matérias, não, meu amigo. Você vai por partes, você foca em cada uma delas, sabe? Aos poucos, você vai ver que fazendo aos poucos, você consegue fazer tudo muito rápido depois. Rápido assim, com um período de tempo é interessante. Fazendo isso, eu tenho certeza absoluta que ou desempregado você não vai ficar, e sem cliente também não. É o segredo, é basicamente isso. E eu acho que a palavra-chave, doutor, é constância. Porque deixa eu te falar, o primeiro artigo que você escreve e publica na internet, ninguém lê. O segundo também não, o terceiro também não. Aí, a partir do momento que você começa a ser constante naquilo ali, as pessoas vão notar seu trabalho. Então, eu acho que a palavra certa é constante. E muitas pessoas, muitos colegas advogados que saíram da área, que cursaram o curso de Direito junto comigo, desistiram no primeiro ano de advocacia. Porque trabalhavam muito, publicando, marketing jurídico, ia atrás, pagava designer para fazer toda a parte artística de um perfil, e não teve resultado. Mas assim, no primeiro ano você não tem muito resultado relevante mesmo, não. É tudo uma questão de constância, você tem que continuar. É aquela coisa, você tem que bater ali até você conseguir entrar nesse mercado, furar a bolha e entrar nesse mercado, porque o pessoal fala muito que depois de 5 anos de advocacia você começa a ter retorno, né? E hoje em dia, isso se prova na realidade a depender do retorno que você espera. Porque se você esperar o retorno de alguém que trabalha há 5 anos na advocacia no primeiro ano, você está se iludindo. Entende? Então, assim, realmente, se você está há 5 anos na prática advocatícia, você vai ter um retorno para recompensar a sua constância. Diferente do cara que termina lá o primeiro ano de advocacia sofrido em dívidas e fala que isso aqui não é para mim, vou seguir outra área. Mas ele deixou a constância de lado e ele vai abrir mão do resultado lá na frente. É a questão do ponto ótimo, né? Para quem estuda concurso, para quem já estudou, sabe que estudar para concurso, você chega num ponto ótimo que você começa a passar em todo concurso que vem pela frente. A advocacia é do mesmo jeito. A partir do momento que você faz o seu nome, que você tem uma demanda, que as pessoas começam a te dar esse retorno, você começa a perceber que ele vem de forma exponencial. A Cíntia Pacheco, acredito que seja parente do Dr. Gabriel, acabou de falar, como tudo na vida, né? Constância é primordial. De fato, constância, gente, é primordial em tudo que você vai fazer na vida. É investimento em carteiras de risco ou de menos risco lá no Tesouro Direto, ou você vai comprar alguma coisa no mercado financeiro, é juros sobre juros. Como é que os juros compostos funcionam? Se você deposita um mês tal valor, no outro mês tal valor, no mês tal valor, o que vai acontecer? Só aquele valor vai aumentando, porque os juros vai trabalhar em cima de cada valor que você coloca. Entende? Cada valor que você coloca, ele vai trabalhar e vai crescer exponencialmente. A vida do mesmo jeito. É um princípio básico que dá para você levar para engenharia, dá para você levar para medicina, dá para você levar para quem faz teatro, dá para você levar para quem está trabalhando com moda, qualquer coisa. Constância. Você primeiro descobre o que você quer, demora um pouquinho essa fase, depois que você sabe o que quer, você começa a investir todos os teus dadinhos naquela profissão, naquela situação. Depois disso, meu amigo, você vai colher. Demora um pouquinho, sim,
mas aos poucos você vai vendo que aquilo cresce de forma exponencial. Logo, logo, você vai ser conhecido, o doutor que trabalha só com direitos relacionados à família, a doutora que é especialista no cuidado contra a violência à mulher, né? Criminalista ali pesado. Outra pessoa que trabalha só com menores. Mas tem outro que trabalha só com direito imigracional. A gente tem um amigo, da época da igreja, o doutor Gabriel, que trabalha com isso, né? Então, assim, a vida tem dessas coisas. Para quem está começando a advocacia, eu acho que esses conselhos, esses poucos conselhos que nós trouxemos aqui nessa live, vão te ajudar, sim, a ter um norte, a ter uma direção. Falta muita coisa para falar para quem está começando a advocacia, mas eu acho que não caberia em uma live só, né, doutor Gabriel? Eu acho até vou deixar com ele, mas fazer o convite aqui adiantado, caso você queira outra live para discutir outras coisas, a gente está à disposição. Perfeito, doutor, eu agradeço muito a disposição do senhor, o tempo do senhor, porque hoje em dia, meio da semana, é muito complicado a gente arrumar tempo. Eu mesmo uso esse horário da noite para peticionar e para fazer o serviço interno, porque o externo tem que fazer durante o dia, né? Então, é loucura. Mas agradeço muito a presença do doutor, muito obrigado por compartilhar essa experiência. Acredito que vai ter novas oportunidades para a gente conversar mais, porque eu sei que tem muita coisa para o senhor nos ensinar, também tem muita coisa que eu preciso passar para o pessoal que me segue, porque muitas vezes o pessoal questiona algo num comentário e só aquele que vê a resposta que vai ter a solução daquele problema. Mas se a gente transformar esse conteúdo de solução de dúvidas em vídeos, em lives, acredito que alcança mais pessoas. Então, acredito que isso é importante. E outra, doutor, nós estamos aqui treinando a nossa oratória, a nossa dicção e a nossa comunicação. Isso é extremamente importante, até mesmo para incentivar pessoas que ingressaram agora nessa carreira, nesse mercado, e têm interesse de desenvolver essas habilidades também. Então isso é essencial, isso é primordial. Obrigado de verdade pela presença do doutor. Boa noite pro doutor, vou dispensar o doutor, porque eu sei que você tem um compromisso agora. Eu tenho que buscar minha esposa também no CrossFit. Tá na hora. Obrigado, doutor. Mas, gente, foi um prazer ter vocês aqui na live. A gente fica à disposição. Espero que esse conteúdo, em tão pouco tempo, possa ter ajudado vocês, tá bom? Doutor Gabriel, muito obrigado pela oportunidade. Estou aqui à disposição sempre, tá bom? Um grande abraço a todo mundo. Obrigado, doutor. Grande abraço. Com Deus. Deus, tchau.